Queira-me iluminar, discípulo do bem. Sua obra é o Cristo em forma de flor. Nas almas que o aspiram, esplende o amor. É fluido da vida universal, afastando para sempre o mal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje o 7º princípio básico da doutrina espírita, que é causa e efeito. Sobre isso, a doutrina espírita nos explica que tudo se encadeia no universo, nada acontece ao acaso, há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e lhe confere a dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. As leis de Deus, inscritos na consciência de cada um, levam o culpado a pedir o seu próprio castigo e recuperação. A lei de causa e efeito, por outro lado, outorga àqueles que se voltam para o bem e o amor a colheita dos frutos sazonados, como resultado de seus esforços na seara do bem. Buscando um pouco mais de luz sobre esse assunto, nós vamos até a questão 964 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Resposta: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e frequentemente a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Assim é em tudo. E Kardec nos esclarece: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se suportarmos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos, que nos fazemos assim os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. E na questão 989, Kardec pergunta: há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que a cercam pelo seu caráter? Qual é para elas a consequência? Resposta: essas pessoas seguramente não são boas e o expiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes, e isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram suportar. E agora nós vamos assistir a um vídeo onde Divaldo Franco, um dos maiores palestrantes espíritas a nível mundial, traz para nós mais um esclarecimento sobre essa questão causa e efeito. Vamos lá. Com o arrependimento e o pedido de perdão, nos é retirada a pena ou continuamos com o efeito da lei de causa e reação? No livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo número 7, há uma página extraordinária que se chama Código Penal da Vida Futura. São 34 itens que dariam para um verdadeiro tratado de jurisprudência ou de direito internacional. E Allan Kardec considera exatamente essa questão. Ele diz, por exemplo, todos nós erramos. Quando nos damos conta, nós nos arrependemos. Passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrependermos, nós sofremos expiação. Mas isso não basta. Depois que nós nos arrependemos, então o que fazemos? Pedimos desculpas. Mas isso não basta. É necessário anular o mal que nós fizemos.
através do bem que possamos fazer. Então, eu ofendi alguém e peço-lhe desculpas. É um ato generoso. O outro me desculpa, mas eu continuo em débito. Eu tenho que fazer um bem para que anule o mal que eu fiz. Eu vou ao banco e peço um empréstimo. Então, na hora de pagar, eu não posso. Eu digo, gerente, tenha paciência, me desculpe. Ele desculpa, mas eu continuo devendo. E eu só me reabilito quando cessar o meu débito. Então, o que eu posso fazer? Eu digo ao gerente, eu devo $1.000. Você empresta-me 3.000, eu resgato os 1.000 que devia, fico com 2.000 que eu vou investir e pagarei os 3.000 oportunamente. Se ele for um gerente hábil, ele concorda, porque dá uma outra oportunidade. Então eu faço mal, arrependo-me, procuro reabilitar-me. Se o outro me perdoar, ótimo para ele. Eu continuo devendo. Se não me perdoar, pior para ele, que passa a ser devedor. Porque é da lei. Nós temos o dever de perdoar o nosso próximo. Mas nós temos a obrigação de nos reabilitarmos perante o nosso próximo. Porque eu desencaminho uma pessoa. Vamos colocar isso em termos muito práticos. O homem seduz uma jovem e atira na prostituição. Ele se arrepende, mas ela continua prostituta. Todos os danos que lhe advenham, ele tem responsabilidade. Então o que ele vai fazer? Tentar reabilitá-la. Mas ela já se acostumou, não quer. Agora o problema é dela. Ele então vai fazer o bem a outras pessoas para anular esse mal que fez. Então, em toda ação é uma contabilidade. Deve haver. Devo, coloco, regularizo. É uma lei, portanto, extraordinária, porque nos dá dignidade. Como sempre, muito esclarecedora a fala de Divaldo. Pegando carona na dica que ele nos deu, lá no capítulo 7º, primeira parte do livro O Céu e o Inferno, de Kardec. Kardec resume tudo no item 33º, e ele diz assim: em que pese a diversidade de gêneros e grau de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à perfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E aí Kardec fecha tudo isso falando o seguinte: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Vamos agora trazer também algumas palavras de Miramês sobre esse assunto causa e efeito. No livro Filosofia Espírita, volume 19, Miramês nos diz o seguinte: Deus tem suas leis como agentes de equilíbrio. Por isso, estamos sempre alertando os irmãos quanto à observância delas, em todas as suas atividades. Se violas essas leis, no mínimo que seja, vem a resposta delas para o seu caminho. Quando violas a lei na alimentação, comendo em demasia, o próprio organismo reage e pode surgir alguma enfermidade. Não é Deus te falando para teres parcimônia no comer? Ele fala por leis que ele mesmo criou. Deus tem suas leis a regerem todas as nossas ações, sejam os espíritos encarnados ou desencarnados. Tudo vive e respira sob a ação dessas leis naturais que existem em todo o universo. A cada criatura foram dados cuidados a serem observados, e somente ela deve fazer esse trabalho, servindo de conquista para si mesma. Quando compreender seu destino, começará a ver e a sentir que verdadeiramente existe a felicidade. O Senhor envia-nos os seus agentes de luz para nos inspirarem constantemente. Não ficamos relegados às margens do caminho. É nesse sentido que falamos sempre que Deus está em toda parte,
tendo o poder de conferir quando lhe aprouver. E no volume 20, Miramês continua. Já falamos sobre o destino daqueles que fazem os outros sofrer com as suas ações indesejáveis ou suas línguas ferinas. Assim como há muitas modalidades de fazer o bem, existem, na mesma proporção, as de fazer o mal. São dois caminhos diante da alma para a sua escolha pessoal. A doutrina dos espíritos, com seus conceitos de luz, ajuda as criaturas a compreenderem os melhores caminhos, os melhores meios de viver. A justiça divina não dorme e se encontra sempre alerta para dar às pessoas e aos espíritos o que eles merecem na pauta das suas ações. Se não fora assim, como seria Deus? Toda ação gera uma reação compatível. Não deves esquecer disso. Existem muitos meios de fazer os outros sofrerem. No entanto, Deus nos mostra variadas possibilidades de recuperação. Os esforços nesse sentido ainda são poucos. No entanto, se a perseverança aumentar cada vez mais, os esforços também aumentarão. Procura a força do perdão, esquecendo as faltas. Procura desculpar a quem por acaso te ofendeu, para que em outra reencarnação não venhas a sofrer as suas consequências. Trabalha na tua área interna e vê se não está sendo motivo de escândalo. Logo que descobrires que está sendo inoportuno, corrige tuas atitudes, deixando livre aquele que atingiste com a tua ignorância. Às vezes, alguém te julga bom, pelo que pensa de ti, não envaideças. Corrige teus impulsos e não distingas as criaturas porque gostas delas. Ama a todos com o mesmo interesse de servir. No silêncio dos teus pensamentos, podes cobiçar as coisas alheias, às vezes tão fortemente que podes, com isso, usar inconscientemente as forças virgens que atingem os outros. Não faças isso. Não cobiceis as coisas alheias, nos recomendam os espíritos tutelares. Então, meus irmãos, concluindo o assunto, temos a dizer, compete-nos assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor do nosso discernimento, porque se a semeadura, em qualquer parte, é livre, a colheita é compulsória, e com ela nos defrontaremos mais cedo ou mais tarde, nessa encarnação ou na próxima. Fiquem com Deus e mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Exalta a todos a esperança, confortando almas na bonança, estimulando vidas à verdade, em prol da verdadeira caridade. Caridade, refletindo a luz, se transforma em alimento para os famintos, roupas aos despidos, visitas aos cativos, nos coloca